Bom dia, meu querido e minha querida estudante, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor de Física Tiago Lima para mais uma aula no YouTube. Depois de ter dado uma pausa, voltaremos a falar sobre eletricidade. A nossa última aula sobre isso foi a respeito de blindagem eletrostática, comportamento de um condutor eletrizado. Finalizada a parte de campo elétrico, iremos falar agora sobre potencial e energia potencial elétrica. É um tema mais presente no nosso cotidiano e que vai te auxiliar bastante na hora de estudar eletrodinâmica. Entender potencial e diferença de potencial elétrico, principalmente, é fundamental para compreender o comportamento de um circuito elétrico. Então, se ficar alguma dúvida, você pode me procurar no Instagram ou através de algum comentário aqui no YouTube. Não deixe a dúvida passar em branco, beleza? Me procure que vai ser um prazer te auxiliar. Então, bora para mais uma aula sobre energia potencial elétrica e depois sobre potencial elétrico, beleza? Bora lá! Bem, primeiro vamos fazer um apanhado para entender o que é energia potencial. Depois falaremos sobre o que é a energia potencial elétrica. A energia é algo que um sistema físico possui. No caso, a energia potencial ela está associada à interação entre esses dois corpos. Quando normalmente esses corpos eles são abandonados, se pelo menos um deles entrar em movimento, quer dizer que esse sistema ele possuía energia potencial. Então a gente fala que a energia potencial de um sistema está associada com a posição que ele ocupa. E quando você abandona um dos corpos que pertence a este sistema, ele entra em movimento, ele passa a ter energia cinética. Mas essa energia cinética ela não veio do nada, né? Ela não veio de um passe de mágica. Ela veio da energia potencial que estava armazenada anteriormente nesse sistema. Uma das energias potenciais que a gente estuda lá no primeiro ano do ensino médio chama-se energia potencial gravitacional, o famoso EPG. Essa energia está associada com a interação gravitacional, com a interação das massas de um sistema. Muitas vezes, um desse sistema é um planeta, no nosso caso, o planeta Terra, e o outro corpo é qualquer corpo que esteja imerso no campo gravitacional criado pela Terra. Então, neste exemplo, eu tenho um martelo a uma altura h em relação à superfície do nosso planeta. Da nossa experiência cotidiana, diária, a gente sabe que ao abandonar esse martelo, ele entrará em movimento. Então, isso significa que, nessa altura, nessa posição, o sistema Terra-martelo possui energia potencial gravitacional. Potencial gravitacional porque tem a ver com a atração entre a massa do planeta Terra e a massa do martelo. Tudo bem até aqui? Para calcular a energia potencial gravitacional, a matemática é muito simples. Basta você multiplicar a massa do martelo, que é o corpo que está imerso no campo gravitacional terrestre, vezes a gravidade do planeta Terra, vezes a altura que esse cara se encontra em relação à superfície da Terra. Se fizermos uma suposição apenas para darmos valores aqui para o nosso exemplo, vamos supor que a massa do martelo é de 1 kg. E, como já dito anteriormente, a equação da energia potencial gravitacional é mgh. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês que, ao multiplicar a massa vezes a gravidade vezes a altura que esse martelo se encontra, nós teremos diferentes valores de energia potencial. Por exemplo, quando o meu martelo se encontra a 1 metro de altura, ele tem 10 joules de energia potencial gravitacional. Quais são os significados desse valor? Bem, para começar, é óbvio que esse martelo ele não chegou a essa altura de 1 metro sozinho. Alguém precisou tirar ele do chão e elevá-lo até a altura de 1 metro. Quando esse agente faz isso, vamos chamá-lo de agente externo,
ele realiza um trabalho sobre o martelo. A energia que esse agente gasta é transferida na forma de energia potencial gravitacional para o martelo, na verdade, para o sistema Terra-martelo, tudo bem? Então, se eu fiz esse exercício de pegar o martelo da altura do chão e elevá-lo em 1 metro, eu realizei um trabalho de 10 joules, eu transferi 10 joules de energia para este martelo. Se agora eu levantar esse martelo para uma altura de 2 metros, ao calcular a energia potencial que o martelo adquiriu, eu vou encontrar o valor de 20 joules. Mesma ideia, o agente externo que realizou esse trabalho realizou 20 joules de trabalho e deu essa energia em forma de energia potencial gravitacional para o martelo. E a mesma coisa para qualquer altura que a gente tiver. Se eu levantar esse martelo em uma altura de 10 metros, eu vou realizar um trabalho de 100 joules. Se eu levantar esse martelo por uma altura de 20 metros, vou realizar este trabalho de 200 joules. E sempre lembrando, o tanto de trabalho que eu realizei para levantar o martelo corresponde à energia potencial gravitacional que ele adquiriu. Está claro até aqui? Essa é uma revisãozinha sobre a energia potencial gravitacional que a gente costuma estudar no primeiro ano do ensino médio. Eu gosto de fazer essa revisão para esquentar aí o seu cérebro para o que vem agora, que é a energia potencial elétrica. Bora lá! Bem, primeira coisa é entender por que um sistema armazena energia potencial elétrica. Quando que um sistema vai fazer esse tipo de armazenamento de energia? Bem, se eu tenho duas cargas e elas estão próximas uma das outras, na hora que eu abandonar uma dessas cargas ou as duas, nós sabemos que esse sistema ele vai entrar em movimento. Afinal, a carga positiva com outra carga positiva nas suas proximidades gera uma força de repulsão entre elas. Então, pensando que aquela carga maior Qzão é fixa, é como se fosse o nosso planeta Terra, na hora que eu soltar essa carguinha positiva aqui, nós sabemos que ela vai ser repelida para a nossa direita. Ou seja, se essa carga Qzinho, ao ser abandonada, entra em movimento, significa dizer que este nosso sistema armazenou energia potencial na forma elétrica. Ou seja, o nosso sistema tinha energia potencial elétrica, também conhecida como energia potencial eletrostática. Ela é o resultado da interação entre duas cargas elétricas. Professores, se uma das minhas cargas fosse, por exemplo, negativa, bem, o nosso sistema também teria energia potencial elétrica. Afinal, se a gente abandonasse essa carguinha negativa aqui agora, nós iríamos perceber que ela também entraria em movimento. Ou seja, apareceria energia cinética para essa carguinha negativa. Daí nós já podemos entender, sempre que ao abandonar um corpo e não tenha mais nada que o segure, ele entrar em movimento, é porque naquela posição ele possuía energia potencial. No caso das cargas elétricas, energia potencial elétrica. Nós vimos que para calcular a energia potencial gravitacional era muito fácil. Infelizmente, para calcular a energia potencial elétrica, a coisa é um pouquinho mais complicada. Bem, para calcular a energia potencial elétrica de um sistema de cargas, nós usaremos a seguinte equação. A energia potencial elétrica de um sistema de cargas é calculada fazendo a constante elétrica do meio vezes cada uma das cargas dividido pela distância que os separam. Um detalhe muito importante: quando nós estudamos força elétrica, quando nós estudamos campo elétrico, não era necessário colocar o sinal das cargas na nossa continha. Aqui é necessário colocar. A energia é uma grandeza escalar. E esse valor ele pode assumir tanto números positivos quanto negativos. Campo elétrico, força elétrica eram grandezas vetoriais. O sinal positivo e negativo determinava apenas o sentido dessa força, o sentido desse campo elétrico. Aqui não. O sinal positivo e o sinal negativo,
Eles fazem parte do valor da energia que você calculou. Por isso, se uma das cargas fosse negativa, você teria que colocar o sinal negativo ali. E sim, a energia poderia ter um valor negativo, mas ela também pode ter um valor positivo. Um outro detalhe importante, a constante elétrica, ela sempre é dada no exercício. A constante elétrica do vácuo vale 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Muito cuidado com as unidades, tanto da carga que deve estar em Coulomb, quanto da distância entre as cargas que deve estar em metro. Trabalhando com todas as unidades no sistema internacional, você encontrará a energia desse sistema em joules. Bem, se você ficou com medo dessa equação que eu passei para vocês, eu tenho uma notícia boa. Ela é pouco cobrada nos vestibulares, ok? Menos mal, né? Se você achou ela difícil e tal, fique um pouco mais tranquilo. Não são todos os vestibulares que costumam cobrar essa equação. Mas, por via das dúvidas, é sempre bom resolver alguns exercícios e se familiarizar com ela. Não é bom sermos pegos desprevenidos. A maneira como os vestibulares mais cobram essa parte de energia potencial é através do conceito de potencial elétrico. Bem, o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico de uma região te informa quanto de energia potencial elétrica uma carga vai possuir quando ela for colocada nessa localidade, nessa coordenada. É como se eu falasse para você o seguinte: olha, se eu pegar um corpo de 1 kg e colocá-lo a 1 metro de altura, ele vai ter 10 joules de energia potencial gravitacional. Se eu colocá-lo a 2 metros de altura, ele vai ter 20 joules de energia potencial. Então, fazendo essa comparação, eu poderia dizer que o potencial gravitacional é a quantidade de energia que uma massa vai ter quando eu colocá-la numa determinada posição. Agora voltamos aqui para a parte da eletricidade. Potencial elétrico de uma região, de um ponto, de uma localidade é a quantidade de energia potencial elétrica que uma carga vai ter quando ali ela for colocada. A unidade do potencial elétrico, com certeza você já ouviu falar. Ela se chama volts. O volt é a unidade do potencial elétrico. E qual é o significado dele? Volt é a mesma coisa que joule por coulomb. O que isso significa? Joule é a unidade de energia. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Então, quando eu falo para você que um potencial elétrico é, por exemplo, 20 volts, quer dizer que cada 1 coulomb de carga colocada naquele local vai ter 20 joules de energia potencial elétrica. Viu como fica mais fácil calcular a energia potencial elétrica dessa maneira? Vira uma simples regra de 3. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a tomada da sua casa, não é mesmo? Aí na tomada da sua casa, você tem 2 buraquinhos, na verdade 3, mas o do meio é o buraquinho do terra. A gente vai deixá-lo de lado agora. Um desses buraquinhos da sua tomada tem 120 volts de potencial. O outro buraquinho aí da sua tomada tem 0 volt de potencial. Qual é o significado disso? Significa dizer que todos os coulombs que estiverem neste local, neste potencial, estão com 120 joules de energia. Então, cada coulombzinho desse potencial aqui possui 120 joules de energia potencial elétrica. Já os coulombs que estão do lado de cá vão possuir 0 joules de energia potencial elétrica. A gente ainda pode extrapolar para o seguinte: quando você vai ligar algum equipamento elétrico aí na sua casa, você pega um fiozinho da tomada que sai deste equipamento. Vamos supor que este equipamento aqui seja a sua TV. E o outro fio da TV vai entrar no menor potencial.
o que vai acontecer na história desse circuitinho elétrico que a gente vai desenvolver bastante lá na frente é o seguinte: virão por aqui vários e vários coulombs de carga. E cada coulomb de carga que saiu ali da sua tomada e chega na sua televisão tem 120 joules de energia. Eles passam pela TV, deixam a energia na televisão, tanto que ela vai emitir luz, ela vai emitir som, e toda essa energia que o coulomb tinha antes de chegar na televisão, ele perde na própria televisão. Então, o coulombzinho, a carga que entrou na televisão, ela sai da TV, só que ela sai com menos energia elétrica. Então, essa é a história do circuito elétrico contada de uma maneira muito, muito simples. Tudo bem? Você sempre tem na sua casa uma tomada e essa tomada tem um potencial elétrico mais elevado e um potencial elétrico mais baixo. Esse potencial elétrico ele vai indicar quantos joules de energia elétrica cada coulombzinho de carga vai ter. Esse coulombzinho de carga sai desse potencial mais elevado, deixa essa energia num dispositivo eletroeletrônico e volta para a tomada, para o potencial mais baixo. Essa é uma prévia do que a gente vai estudar na eletrodinâmica. Mas, professor, quem gera esse tal de potencial? Bem, quem gera o potencial elétrico são os mesmos geradores do nosso campo elétrico, por exemplo. São as cargas elétricas. Você está lembrado que no slide anterior havia uma cargona e uma carguinha? Bem, essa cargona e essa carguinha, juntas, elas formam um sistema e nós temos uma energia potencial elétrica associada a esse sistema. Tanto que se eu deixo essas duas cargas elétricas livres, elas entram em movimento. Então, a energia potencial do meu sistema foi se transformando em energia de movimento, em energia cinética. Beleza. Agora, muita atenção. Eu posso dizer que essa carga maior cria vários potenciais elétricos à sua volta. Por exemplo, esse pontinho aqui, ele poderia ter um potencial elétrico de 100 volts. Esse outro pontinho aqui, onde a minha carguinha menor se encontra, poderia ter um potencial de 50 volts. Ou seja, essa carga grandona gera ao seu redor, gera no espaço à sua volta, vários pontos com potenciais elétricos, diferentes ou não, vai depender de caso para caso. Tudo bem? Então, quando eu falo para você que essa carga Qzão, ela gera ao seu redor um potencial elétrico, é porque o potencial elétrico está imerso dentro de um campo elétrico. Cargas geram campo elétrico, cargas geram potenciais elétricos ao seu redor. De um modo geral, tudo que dá energia elétrica para um sistema gera potencial elétrico. Talvez você já tenha estudado na química a reação química que ocorre nas pilhas, reações de oxirredução. Nas pilhas, nós também encontramos diferentes potenciais elétricos. Você tem um potencial elétrico mais elevado, que é o polo positivo, e um potencial elétrico mais baixo, que é o polo negativo. Portanto, as reações químicas que ocorrem nas pilhas e nas baterias também são fontes de potenciais elétricos. Na nossa tomada, acontece algo um pouco diferente. Nas usinas hidrelétricas, termoelétricas, termonucleares, ocorre um processo denominado indução eletromagnética. É esse processo que oferece a um buraquinho da tomada um potencial elétrico elevado e ao outro buraquinho da tomada um potencial elétrico mais baixo. Então, por agora, essas são as três formas que nós encontramos de gerar potencial elétrico: através do campo elétrico gerado por uma carga, através das reações químicas, principalmente as de oxirredução, e através da indução eletromagnética, processo este que vamos aprender
um pouco mais para frente, aqui mesmo nesse canal. Para finalizar esse pedacinho e ter certeza que você entendeu tudo, vamos para este exemplo. Um local do espaço possui potencial elétrico de 20 volts. Se uma carga elétrica Qzinho de 2 microcoulombs for colocada nessa região, qual será a energia potencial elétrica dessa carga? Para resolver essa questão, você vai precisar conhecer o conceito de volt. Volt representa a quantidade de energia potencial elétrica em joules que cada coulomb de carga vai possuir quando for colocada neste local. Portanto, 20 volts é a mesma coisa que 20 joules para cada coulomb. Se eu tenho um coulomb, a minha carga, ao ser colocada ali, passaria a ter 20 joules de energia potencial elétrica. Porém, a carga que ali foi colocada, ela possui apenas 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, qual vai ser o valor da energia elétrica que ela vai adquirir? Vamos fazer uma regrinha de 3. Multiplicando cruzado, nós temos que a energia é igual a 2 vezes 10 a menos 6 vezes 20. E aí, chegamos ao valor que a energia potencial elétrica é 4 vezes 10 elevado a menos 5 joules. Este é o valor da energia potencial elétrica que essa nossa carguinha vai ter quando colocada neste local com o potencial de 20 volts. Nós podemos, então, elaborar uma equação para você calcular essa energia potencial elétrica de um jeito um pouquinho mais fácil. Você percebeu que para chegar nesse valor, nós multiplicamos a carga pelo potencial elétrico, ou seja, o valor da energia potencial elétrica nada mais é do que pegar a carguinha que você colocou nessa localidade e multiplicar pelo potencial elétrico desse ponto. Vou chamar de ponto A, por isso potencial elétrico A. É muito comum que essa equação ela venha escrita de uma outra maneira. Ela vem assim, ó. O potencial elétrico de um ponto corresponde à quantidade de energia potencial elétrica que uma carguinha Q possui quando colocada nessa localidade. Na maioria dos livros você encontrará a equação dessa maneira. Se a energia estiver em joules e a carga estiver em coulomb, a unidade desse potencial será o volt. Como eu disse a vocês no slide anterior, quem gera o potencial elétrico à sua volta são cargas elétricas. A carga elétrica, ela gera campo elétrico, ela gera potencial elétrico. No final das contas, campo elétrico e potencial elétrico são coisas que se complementam, são duas maneiras de explicar os mesmos fenômenos. Às vezes, por campo elétrico é mais fácil, às vezes, por potencial elétrico vai ser mais fácil. Elas se complementam. Agora, nós vamos aprender a calcular o potencial elétrico que aquela tal cargona gerava ao seu redor. Para isso, vamos começar analisando aquela equação que eu finalizei o slide anterior. Ó. O potencial elétrico de um ponto, no caso o ponto A, é igual à razão entre a quantidade de energia potencial elétrica de uma carguinha Q colocada neste local. Ou seja, se eu virar para vocês e falar assim, eu coloquei uma carguinha positiva aqui e essa carguinha ela tem 2 coulombs de carga. Quando eu a coloquei aqui, ela passou a ter uma energia potencial elétrica de 100 joules. Ou seja, o potencial elétrico daquele meu ponto A, ele vai ser a energia que essa carguinha teve quando foi colocada ali, dividido pelo valor dessa carga. Daria, portanto, 50 joules por coulomb, 50 volts. Essa é uma das maneiras de se calcular o potencial elétrico de um determinado ponto. Mas nós vamos fazer um pouquinho mais que isso. Logo no segundo slide, nós vimos que a energia potencial elétrica ela é de um sistema constituído por 2 carguinhas. E a equação da energia potencial elétrica desse meu sistema era dada pela constante elétrica do meio vezes cada uma das cargas, lembrando que se a carga for positiva, você tem que colocar o sinal.
Se a carga for negativa, você também tem que colocar o sinal, dividido pela distância entre as duas. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação e vou substituir aqui. Veja como ficou. O potencial elétrico do ponto A é igual a esse termo, que é a energia potencial elétrica do meu sistema de cargas, dividido por Qzinho, que é a carguinha que eu coloquei ali. Esse Qzinho corta com este. E aí nós chegamos à equação do potencial elétrico gerado por uma carga. O potencial elétrico no ponto A é igual à constante elétrica do meio vezes a carga geradora deste campo elétrico, deste potencial elétrico, dividido pela distância de onde essa carga se encontra até o ponto que nós estamos trabalhando. Está claro até aqui? Muito cuidado para que você, estudante, não confunda as equações. Quando nós estudamos força elétrica, nós vimos que força elétrica é constante vezes o produto das cargas sobre a distância entre essas duas cargas ao quadrado. Portanto, essa equação e essa equação são diferentes. Aqui a minha distância não está elevada ao quadrado, por isso nós estamos calculando energia. Quando a minha distância estava elevada ao quadrado, nós estávamos calculando a força entre duas cargas elétricas. O mesmo vale para a equação do potencial e do campo. O campo elétrico possuía uma equação muito parecida a essa aqui do potencial, com uma pequena diferença. No campo elétrico, nós tínhamos a grandeza distância elevada ao quadrado. E aqui essa grandeza distância não está elevada ao quadrado. Um outro detalhe muito importante: tanto energia quanto potencial são grandezas escalares. Elas só apresentam valor numérico. Já a grandeza força e a grandeza campo elétrico, elas são grandezas vetoriais. Ou seja, quando eu vou representar um vetor força ou campo elétrico, eu tenho módulo, eu tenho direção e eu tenho sentido. É muito mais difícil trabalhar com grandezas vetoriais do que com grandezas escalares. E para finalizar, é importante notar que, se a nossa carga ela for positiva, o potencial elétrico que eu vou encontrar também vai ser um potencial positivo. Mas se essa carga aqui, ela for negativa, o potencial elétrico que ela vai gerar será negativo. Que tal fazermos um exemplo para fixar esse conteúdo? Bora lá? Então, olha só. Determine o potencial elétrico que uma carga pontiforme, uma carga de dimensões desprezíveis, cujo módulo é 4 microcoulombs, essa é uma carga positiva, ela gera em um ponto distante a 30 centímetros dela. Então vamos lá. Bem, para calcular este potencial elétrico, eu vou usar a equação que nós acabamos de deduzir. Potencial elétrico é a constante elétrica do meio, como não foi falado nada, eu vou considerar vácuo. A carga elétrica vale 4 vezes 10 a menos 6, lembre-se que micro é 10 a menos 6 coulombs, dividido pela distância, 30 centímetros. Nós precisamos passar para metros. Então, a nossa equaçãozinha vai ficar 9 vezes 10 a 9, que é a constante elétrica, o valor da minha carga, que é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros, que também posso escrever em potência de 10, notação científica, 3 vezes 10 a menos 1 metros. Resolvendo essa continha, eu vou encontrar que o potencial elétrico gerado por essa carga é de 12 vezes 10 elevado a 4 volts. Isso, gente, é muito volt. Lembre-se, aí na sua casa, o potencial elétrico da sua tomada é de 120 volts. Este aqui que nós acabamos de calcular é de 120 mil volts. Agora, uma pergunta: onde que esse ponto A se encontra? Bem, 30 centímetros da minha carga pode ser aqui, mas também pode ser aqui ou aqui. Desde que da minha carga até esse ponto a distância seja 30 centímetros, eu vou ter o potencial de 120 mil volts.
E todos esses pontos aqui, ó, eles estarão em cima de uma mesma circunferência. Quando em cima de uma linha eu tenho o mesmo potencial, nós damos o nome a essa linha de linha equipotencial ou superfície equipotencial. Isso vai ser muito importante um pouquinho mais à frente. É possível notar também que à medida que a distância aumenta em relação à nossa carga Qzão, o nosso potencial elétrico, neste caso, irá diminuir. Afinal, o potencial sendo a constante vezes a carga dividido pela distância, quando este número aumenta, este número aqui diminui. Então, se eu dobrar a minha distância, o meu potencial cai pela metade. Ele deixa de ser 120 e passa a ser 60.000. Se eu triplicar a distância, o meu potencial, que era 120.000, cai para 40.000. Ou seja, quando este número aqui aumenta 3 vezes, este número aqui diminui 3 vezes. Portanto, o gráfico do potencial em função da distância dessa carga geradora, ele vai ser assim, uma hipérbole. Quando a minha distância ela se aproxima de zero, o valor do meu potencial ele cresce. À medida que eu aumento a minha distância, o meu potencial elétrico ele vai diminuindo, como representado no gráfico do slide. Se a carga do exemplo anterior fosse negativa, mudaria pouca coisa. Fique atento. Se a carga fosse negativa, aquele primeiro potencial que nós calculamos quando a distância era de 30 centímetros, como agora ela é negativa, não vai ser mais 120.000 volts, vai ser menos 120.000 volts. Se eu dobro a distância, o valor cai pela metade, passa a ser menos 60.000 volts. E, por fim, menos 40.000 volts. Mais uma vez eu destaco a você o seguinte detalhe. Como nós estamos trabalhando com grandezas escalares, esse sinal não representa mais o sentido de alguma coisa. Esse sinal representa o que é maior e o que é menor. Portanto, menos 120.000 é menor do que menos 60.000, que é menor do que menos 40.000. Tudo bem? Então, o maior potencial aqui no caso está sendo este, menos 40.000 volts. Muita atenção em relação a isso. O nosso gráfico do potencial em relação à distância que estamos da carga continua muito parecido com o do slide anterior. A diferença é que agora os nossos potenciais eles são negativos e eles vão ficando cada vez maiores, porque eu saio do menos 120.000 volts e estou indo para o menos 40.000 volts. Portanto, este será o gráfico do potencial elétrico em função da distância para uma carga negativa. Resumindo tudo isso em apenas um gráfico de potencial pela distância, esse é o gráfico do potencial elétrico em função da distância para uma carga positiva, este é o gráfico do potencial elétrico para uma distância quando a carga for negativa. O nosso próximo tema será diferença de potencial elétrico e o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma carga. Só que para chegar nessa parte tão importante, nós precisávamos conhecer os conceitos de energia potencial elétrica e potencial elétrico. Eu espero que você tenha conseguido absorver o máximo de conteúdo possível. Em breve eu estarei aqui com vocês novamente, auxiliando nos seus estudos. Se ficou alguma dúvida, me procure, seja nos comentários do YouTube ou no Instagram. Em breve eu vejo vocês. É um grande prazer poder contribuir com o seu aprendizado. Um grande abraço e até mais.